Olá, no Nesp Notícias desta quarta-feira, a gente fala de furto de veículos em Bauru. E atenção, você calouro que veio para cá estudar. Hoje é dia de se informar sobre o transporte aqui na cidade. Nós vamos conversar também com o diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, o professor Nilson Guirardello. Você vê também... 2 carros são furtados por dia em Bauru. Fui na feira, em caso de 20 minutos já voltei, o carro já não estava. Foi muito rápido, nem me esperava. Tava bastante movimento, bastante gente na frente do ponto. Voltei, não estava mais. Acidentes com animais peçonhentos crescem 30% nessa época do ano. E na série E Agora Bicho, as opções de transporte para os universitários. É difícil conseguir carona aqui? É difícil. Demora quanto? Uns 20 minutos, meia hora. Dá pra ter uma ideia do quanto dá pra economizar? Uns R$80 por mês, pra mais. O número de furtos de veículos em Bauru aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Na reportagem a seguir, você vai ver que o mercado ilegal de peças movimenta esse tipo de crime. Foi um susto que durou uma tarde toda. João teve o carro furtado no domingo passado e só o encontrou no final do dia em um bairro da periferia. Encostei lá perto da Feira do Rolo, lá, deixei o carro lá estacionado. Fui na feira, em caso de 20 minutos já voltei, o carro já não estava. Foi muito rápido, nem me esperava. Tava bastante movimento, bastante gente na frente do ponto. Voltei, não estava mais. Apesar de não terem desmanchado o carro, toda a aparelhagem de som que estava dentro foi levada. O prejuízo só não foi maior porque ele recuperou o meio de transporte que usa todos os dias para trabalhar. E agora, você está pensando em fazer o quê? Investir mais na segurança, deixar mais no estacionamento, se preocupar mais um pouco, da agora em diante. O número de furtos de veículos em Bauru aumentou mais de 20% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Na média, são pelo menos 2 registros por dia. Os números são menores do que em outras cidades do estado que têm quase o mesmo tamanho. Piracicaba e São José do Rio Preto, por exemplo, tiveram praticamente o dobro de casos neste ano. De acordo com a polícia, as áreas comerciais, como o centro da cidade, são os locais onde mais acontecem furtos de veículos. Isso porque a variedade de carros e motos é muito grande. Basta dar uma olhada para encontrar dos mais modestos e antigos até os mais novos e luxuosos. Portanto, escolher o local onde estacionar já é um bom começo para não ser surpreendido. O que é considerado uma situação de descuido do proprietário com o veículo dele que pode facilitar ou viabilizar o furto? Estar estacionando em locais ermos, longe de uma fiscalização ou de uma simples frequência maior de pessoas transitando próximo. Também é sempre indicado que o proprietário do veículo instale dispositivos de segurança, dispositivos eletrônicos ou dispositivos de corte de corrente. Tudo indica que o marginal vai procurar, como ele é bem oportunista, vai procurar veículos que não disponham desses dispositivos. Com isso, essa perda de tempo faria com que algum cidadão entrasse em contato conosco e denunciasse essa ação suspeita ou pela própria flagrância por parte de uma de nossas unidades de serviço. Para a Polícia Civil, o comércio ilegal de peças usadas fomenta esse tipo de crime. Nós temos aí a subtração de motos e veículos mais antigos. E esses veículos, após serem desmontados, eles fomentam esse comércio clandestino. O que a gente sempre orienta, principalmente para o comerciante e para quem vai a essas empresas de comércio de autopeças, é que peçam a origem. Busquem a origem dessa peça, principalmente através de notas fiscais, através de regulamentos feitos por uma legislação estadual que determina que essas peças tenham que trazer gravado a origem do veículo do desmonte. Existem muitos comerciantes que atuam no comércio clandestino e esse comércio ele tem que ser evitado. Há mais de 40 anos no comércio de peças automotivas, Celso diz que o mercado ilegal de peças usadas não chega a ser um incômodo. Mas para o cliente, comprar uma peça sem saber a procedência pode causar dor de cabeça. Peça usada, por mais que a pessoa que venda fale sobre garantia,
A peça usada você não sabe quantos quilômetros ela já rodou. E a durabilidade da peça é por quilometragem, né? Então você às vezes tira uma peça que está com problema do seu carro e põe uma peça usada, talvez você esteja pondo uma pior do que a que você tirou do seu carro. Termina nesta quinta-feira o prazo para as matrículas dos novos alunos do Centro de Jovens e Adultos, o SEJA de Bauru. As aulas são para maiores de 15 anos que não tenham cursado as séries iniciais do ensino fundamental. Nós fomos conhecer uma das turmas. A professora fala a tarefa da noite. Mas quantos sons tem a palavra dengue? E todos ficam atentos. A sala ainda não está lotada. Mas quem já está aqui teve que deixar a janta pronta para a família antes da aula. Ou só teve tempo para tomar um banho depois do expediente. Mesmo com o dia cheio de outras atividades, à noite estão todos de uniforme, com lápis e caderno, copiando direitinho a lição da lousa. Se as dificuldades impediram o estudo no passado, hoje elas são um motivo de tanto esforço. Decidi voltar para a escola porque eu praticamente não estudei no meu tempo de jovem, né? E faz muita falta, né? A pessoa não saber ler, então estou tentando aprender o pouco possível para facilitar as coisas no meu dia a dia. Com certeza vai facilitar, né? Em diversos bairros da cidade, jovens e adultos aprendem a ler e a escrever. E tem uma lição que todos sabem na ponta da língua, que a educação pode mudar uma vida. E transforma mesmo. As palavras trouxeram liberdade a Dona Irene em pequenas coisas. Mudou na minha vida, que agora eu passo sair sozinha, tomar um ônibus, né? Que eu já sei ler o nome do ônibus. Quero muito aprender a ler a Bíblia. É isso, viajar, né? Mais liberdade, que hoje eu ando sozinha. Não dependo mais de perguntar, né? A vida inteira ficar perguntando, hoje não preciso disso. Já para o seu Sebastião, é a chance de finalmente investir em um negócio próprio. Hoje, depois de 57 anos, aí eu tenho que melhorar a minha leitura. Eu tenho que fazer algum curso, inclusive o curso de administração tenho que fazer e eu tenho que estudar. Bauru tem 44 salas do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, são pelo menos 700 alunos por semestre. Aqui eles são alfabetizados e aprendem conteúdos das séries iniciais do ensino fundamental. E as aulas não usam só a lousa, não. Os estudantes assistem a vídeos, questionam a professora e discutem os temas com os colegas de sala. A gente percebe que nunca há tempo para você começar a estudar, né? Não existe a pessoa que não tem mais condições para isso. Então, sempre que a pessoa tem vontade, tem disponibilidade, a educação de adultos está aí para atendê-la. Olha, é uma coisa muito gratificante, eu falo, é um aprendizado para nós, professores mesmo, a força de vontade deles estarem retornando, com muito sacrifício, o chegar do trabalho, o chegar cansado, mas a vontade de aprender. Devagarinho, a Dona Antônia aprende a escrever o próprio nome. Ela tem 79 anos e muita vontade de aprender. Eu sou analfabeta, agora eu tentei, estou aprendendo, né? Não saia daí que no próximo bloco a gente explica como agir no caso de picadas de escorpião. E você confere uma palhinha do show da norte-americana Alicia Sanders, que se apresenta hoje no Sesc. Com esse clima quente e úmido, é mais comum a gente topar com escorpião, aranha e até cobra, no meio da rua e dentro de casa também. No verão, a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos chega a aumentar 30%. Veja como se proteger. Por pouco, essa moradora da Vila Formosa, na região central de Bauru, não foi picada por um escorpião. Eu peguei, coloquei ele dentro de um vidro com álcool e depois eu matei. Dá medo? Dá medo. Dá, porque assim, na realidade ele poderia já estar subindo para minha casa aqui já, porque ele já estava dentro da garagem.
Eu fui ali para desarmar o alarme ali, eu peguei e vi ele bem de manhã e já recolhi eles. Ela mora nesta casa há 5 anos, vizinha deste terreno, que está sempre sujo. Já reclamou, mas nem prefeitura, nem proprietário apareceram para limpá-lo. Da experiência, ficaram o susto e a apreensão de sofrer um acidente dentro da própria casa. Durante o verão, o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta em até 30%. Em Bauru, só no ano passado, foram 171 casos registrados. Com o calor e as chuvas, o mato cresce muito rápido e quem não cuida dos quintais e dos terrenos pode ter problema com esses perigosos bichos. Para o chefe da seção de controle de zoonoses, o mais importante é não dar condições para que escorpiões e aranhas se proliferem. O que a gente recomenda, de um modo geral, é limpeza. Façam a denúncia de quando há terrenos baldios com mato alto. Não descartem lixo de forma inadequada nesses terrenos, nesses locais, de forma alguma. Quer dizer, isso tudo favorece o aparecimento não só desses insetos, desses animais, mas dos insetos e dos animais que servem de alimento para esses outros que são peçonhentos. Em caso de acidentes, a orientação é levar a pessoa imediatamente para o pronto-socorro. Se possível, recolher e levar também o animal, mesmo se estiver morto. Lá estão disponíveis os antídotos para as picadas desses bichos. A quantidade de soro vai depender da vítima e da espécie do animal peçonhento. Existem medicamentos específicos para algumas espécies, o que facilita o tratamento. Nos adultos, picadas de escorpião ou de aranha não costumam ser fatais, mas se for um idoso ou uma criança, a atenção tem que ser maior e o atendimento imediato. A quantidade de veneno inoculada por um escorpião é uma quantidade pequena, mas em relação à criança, que a área corpórea é menor, ele acaba se tornando com efeitos mais intensos. Entre os acidentes com animais peçonhentos, os mais perigosos são as serpentes. Se o atendimento não for imediato, a pessoa pode morrer. A pessoa não deve fazer torniquete, chupar o veneno, tentar fazer sangria. Esse tipo de coisa só acaba agravando. Na realidade, é só lavar, tentar achar o animal e trazê-lo para cá, junto, para que a gente possa identificar e administrar o tratamento correto. Recentemente, uma serpente foi encontrada na Avenida Getúlio Vargas, bem na calçada que o pessoal usa para caminhar e fazer exercícios. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E no que depender do tempo, esses bichos continuam com terreno fértil para se reproduzir, inclusive o mosquito da dengue. Com mais registros confirmados, Bauru tem hoje 639 casos da doença. A previsão é de mais calor e chuva. A frente fria que chegou por aqui ontem à noite já está no Rio de Janeiro, mas ainda traz chuva para várias cidades do estado de São Paulo. Amanhã, o tempo deve melhorar na região. Bauru pode ter uma pancada de chuva ainda hoje. Amanhã, o céu vai continuar com muitas nuvens e curtas aberturas de sol. Agora, a umidade do ar está em 62%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. A máxima desta quarta-feira chegou aos 29 graus. Amanhã, a temperatura pode atingir 32 em Bauru e Piratininga e chegar aos 31 graus em Agudos. Agora uma sugestão cultural para agitar a sua noite. O Sesc encerra as quartas musicais do mês de fevereiro com mais um show internacional. Desta vez é a cantora norte-americana Alyssa Sanders que sobe ao palco. Alyssa traz para Bauru um repertório bastante diversificado. Mistura o jazz americano com a bossa nova brasileira e com outros ritmos que aprendeu nas viagens pelo mundo. A influência do Brasil na música da cantora vem de longa data, desde que ela visitou o país pela primeira vez em 1993. De lá para cá, morou uma temporada em Salvador e hoje assumiu São Paulo como terra natal. Acompanhada por músicos brasileiros, Alyssa interpreta clássicos do jazz com tempero tupiniquim.
Então anote aí, o show é logo mais às 9 da noite no Sesc Bauru. O endereço é Rua Aureliano Cardia, 671. A entrada é de graça. Depois do intervalo, o professor Nilson Girardello fala como os calouros podem se integrar às atividades da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. E qual é a melhor forma de se locomover em Bauru? Esse é o tema de hoje da série E Agora, Bicho? Voltamos com um recado para os usuários de transporte coletivo. Vão ser alterados os itinerários de 3 linhas de ônibus a partir de sábado. As linhas são Bauru Especial, Quinta da Bela Olinda Centro e Gasparini Vila Asilo. Você pode conferir as novas rotas no site da Endurbe. Já os novos moradores de Bauru, os calouros unespianos, têm de se inteirar das linhas de ônibus que passam pelo campus. Mas há também outras opções de transporte. Veja na reportagem de hoje da série E Agora, Bicho? Nesta esquina, no Jardim Planalto, a concentração de estudantes começa bem cedo. São alunos da Unesp que tentam descolar uma carona para chegar ao campus. É preciso um pouco de paciência. É difícil conseguir carona aqui? É difícil. Demora quanto? Uns 20 minutos, meia hora, dependendo do tempo que você está aqui. Mas na hora de fazer as contas, a economia compensa a espera. Por exemplo, eu nunca deixei de pegar carona e compensa no final do mês também, né? Que não... Dá para ter uma ideia do quanto dá para economizar? Uns R$80 por mês, para mais. Depois de alguns minutos, aparece um colega que vai até o campus. O carro vai lotado e a fila anda à espera do próximo motorista gente boa. Mas e se ninguém parar? Pega o ônibus, né? É o jeito. Mas chega atrasada na aula? Dá tempo de assistir aula? De vez em quando, sim. Dá tempo, mas de vez em quando chega uns 15 minutos, meia hora, mais ou menos. Se o jeito é recorrer ao transporte coletivo, a 30 metros do ponto de carona tem um ponto de ônibus. É a maratona do pessoal da graduação para chegar a tempo das primeiras aulas. Em Bauru, estudantes pagam R$ 1,80 na passagem. O valor é 25% menor do que a tarifa comum para usuários cadastrados, que custa R$ 2,40. Para conseguir o benefício, é preciso fazer um cadastro na loja da Transurb, que fica na rua Ezequiel Ramos, no centro da cidade. É preciso levar a declaração de matrícula e o RG. Eduarda vai começar o curso de arquitetura. Como tem só 17 anos, não tem outra opção senão usar o ônibus todos os dias. O ruim do transporte público é que às vezes você tem que pegar mais de um ônibus, vai ter que estar andando de a pé, às vezes dependendo de carona de amigos, mas vai ter que ser andar de ônibus mesmo por aqui. No site da Transurb é possível conferir os horários e itinerários de todas as linhas. Dá para consultar também por ponto de referência e se programar para não perder os compromissos. Depois da semana de aulas, é hora de voltar para casa. Na rodoviária, o movimento chega a dobrar em feriados. Por isso, é bom procurar passagens antecipadamente. Ainda tem outro jeito de matar a saudade da família. No Facebook, existem grupos que reúnem pessoas que precisam ou oferecem caronas. Depois de se inscrever, é só procurar quem vai para sua cidade ou região e combinar o preço. Então, aproveite a facilidade e boa viagem. Hoje nós encerramos nossa série de entrevistas com os diretores das 3 faculdades da Unesp. Recebemos o diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, o professor Nilson Girardello. Nilson, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer estar aqui podendo falar sobre a nossa faculdade, a FAAC. E como que a FAAC está recebendo esses calouros? Antes de tudo, de braços abertos, é claro, né? Com algumas mudanças estruturais, inclusive, nós aprontamos uma reforma na Praça da Sala 50, onde os cursos de Arquitetura, Artes e Design têm a maioria de suas aulas, né? Criamos um espaço agora com acessibilidade plena, não tem mais degraus, né? Trabalhamos com rampas, fizemos um paisagismo novo, inclusive tudo com a ajuda de docentes da própria casa, professor Goya, a professora Fernanda, colocamos um mobiliário em madeira feito por um dos nossos docentes do design, o professor Barata, ou seja, a colaboração da prata da casa mesmo.
Em relação à programação, para a recepção desses novos alunos? Então, nós fizemos uma programação durante a semana inteira. Vamos distribuir esse guia acadêmico, se quiser mostrar. Olha, é uma graça. Ele tem informações, depois ele vira uma agenda, né? Vira uma agenda. Então, o ano passado a gente já teve um formato parecido e a gente via que os alunos usavam o guia durante o ano inteiro, né? Então, porque tem uma parte toda de anotações e aí a gente fala sobre Bauru, sobre a universidade, sobre a faculdade, sobre os departamentos, porque a gente percebe que um aluno que entra numa universidade não sabe direito o que significa um departamento de ensino, né? Como funciona a estrutura de uma universidade. E nessa semana a gente até aproveita para falar um pouco sobre isso, mas tem isso por escrito também, né? Então, a gente tem na quinta-feira o Festival Cacofonia, né, que tem oficinas, apresentação de bandas e discotecagem. Depois a gente também tem uma visita monitorada à Rádio Unesp e as oficinas do PET, que é um grupo de pesquisa e extensão lá da FAAC. Então, no dia 5 do 3, o bate-papo PET, que eles explicam quais as atividades e tal. Nos dias 5, 6 e 7, a oficina de animação, stop motion, e uma oficina de currículo Lattes, ou seja, para os alunos já no primeiro ano poderem preencher currículo Lattes, que é muito importante para a vida acadêmica desse estudante. E nos dias 17 e 18, a oficina de figurino. Tá certo. Professor, falando de extensão, é uma característica muito marcante da FAAC o número alto de projetos de extensão, né? Como esses novos alunos, eles vão se inteirando desses projetos de extensão? A gente já, no início das aulas, nessa primeira semana, a gente já explica o que significa os projetos de extensão. A gente diz que a FAAC é uma das unidades da Unesp que mais tem projetos de extensão, por volta de 120 projetos de extensão, e que os alunos podem participar desses projetos. Então, no site ele vai encontrar o nome desses projetos, ele pode ver as coisas que eventualmente estejam mais próximas do seu interesse. É claro, ele vai ter que conversar com o docente também para poder se integrar ao projeto de extensão de acordo com as exigências de cada um dos projetos. Mas já no primeiro ano é possível se integrar a esses projetos? Sim, no de extensão sim, às vezes até em caráter voluntário. A gente percebe que para os calouros eles começam voluntariamente e depois a posterior eles podem ser realmente oficializados nesses projetos, né? Nilson, vamos aproveitar e adiantar para esses alunos que estão chegando a possibilidade que eles têm de continuar estudando na Unesp aqui em Bauru. A FAAC está expandindo muito a sua área de pós-graduação, né? Exato. Esse ano nós abrimos a pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que é uma conquista fantástica. É um mestrado. O mestrado. Começa sempre com o mestrado. A Unesp já tinha aprovado nas suas instâncias, aí foi para a CAPES, isso no final do ano passado. E às vésperas do Natal tivemos a excelente notícia que a CAPES tinha aprovado o nosso curso de mestrado. Ele deve iniciar no segundo semestre deste ano. Vão ser oferecidas 6 vagas nesse primeiro semestre que vai ocorrer no segundo semestre desse ano. E para a FAAC é uma conquista enorme. E é um dos poucos cursos de mestrado em Arquitetura e Urbanismo públicos, tá? Então, assim, a gente acredita que vai haver uma procura expressiva para esse nosso curso. Fora para os alunos que já tem, né? Para os alunos de comunicação e também para os alunos de design, né? Design também, que já tem. Design, inclusive, com doutorado já. E tem os cursos também de especialização, né, professor? Temos, que são oferecidos conforme as demandas, conforme as propostas dos docentes. Temos sempre em execução algum tipo de projeto de especialização. Em termos de infraestrutura, tem alguma novidade para este ano na FAAC? Bom, o que nós temos é a inauguração em breve do Departamento de Artes, né? Como você sabe, a nossa lógica de construção é a construção de todos os departamentos da FAAC, dos 5 departamentos. O terceiro está sendo terminado, hoje deve ser entregue, aliás, por coincidência, hoje se entrega a construção do Departamento de Artes, aí ficam faltando o Departamento de Ciências Humanas e o Departamento de Comunicação, né? E a próxima obra em projeto seria a dos ateliês, da central de ateliês, para os cursos exatamente de Arquitetura, Artes e Design, né? São salas mais amplas, com pranchetas, né? Essa deve ser uma obra muito relevante para os alunos da FAAC. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado por me convidar.
O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!